Oi, eu sou o David e o livro de hoje é O que terá acontecido a Baby Jane. Olha que maravilhoso esse livro. Da editora Darkside, gente, é uma editora que eu adoro, tá? Porque é um gênero que eu gosto muito, horror, terror, essa coisa gótica, essa coisa macabra, enfim. Adoro Darkside e ela nos presenteou com esse livro maravilhoso do Henry Farrell. É o primeiro livro, tá, do autor traduzido aqui no Brasil, não conhecia, e se não fosse pela queridinha Darkside, não conheceria essa história maravilhosa que é Baby Jane. Primeiro vamos falar sobre o livro, que ele é muito bonito, é uma edição lindíssima, o corte em azul, tem essa fitinha bonitinha aqui para você marcar a página para você não se perder. A capa, ela parece que é alcochoadinha, ela é fofinha, é muito bonitinha. E apesar de ser todo fofinho aqui, esse livro, rosinha aqui, todo meio menininha, a história não é bem assim não, a história é meio pesadinha. Essa aqui é tudo referência, viu? A história você vai entender à medida que você lê. Muito bem retratado, por sinal, muito boa, muito bonita a capa. Esse livro foi escrito em 1960 por Henry Farrell e é considerado uma obra-prima do terror gótico. O terror gótico, se você não sabe, foi iniciado lá no século XVIII com um livro de Horace Walpole chamado O Castelo de Otranto. E a literatura gótica se preocupava com o terror psicológico, a questão do cenário, e aí tem um romance, mas tem uma coisa, né, meio de horror, de medo, que causa medo, e tem todo um cenário, ou seja, todo um conjunto, né, que faz com que você sinta medo, que você fique com medo. Foi escrito sob uma circunstância não muito legal. Henry, ele era casado com Molly e ela foi diagnosticada com câncer e eles estavam numa situação muito difícil, financeiramente falando. E ele precisava escrever alguma coisa que desse retorno para ele, um retorno financeiro, né? Então ele precisava escrever algo mais comercial. E aí ele teve a ideia de escrever esse livro, né? Baseado numa filha de um casal de amigo deles, Jane, que também chamava Jane. Ele, olhando a menininha, ela teve uma ideia e resolveu escrever esse livro, que foi um sucesso e é das melhores obras, né, de Henry Farrell, que foi adaptada para o cinema e que até hoje aí, né, eu acho que é o livro carro-chefe, digamos assim, do legado de Henry Farrell. Este livro tem 320 páginas e além da história principal, ele reúne mais 3 contos, que é O que terá acontecido à prima Charlotte, que também foi adaptado para os cinemas em 1964. Tem também a estreia de Larry Richards e Primeiro o Ovo. Eu não acho que são tão bons quanto a história principal, mas são bons contos, sim. O livro conta a história das irmãs Hudson, Jane Hudson e Blanche Hudson. Jane era uma criança encantadora, tá? Quando pequenininha. Imagina a Maísa. Sim, ela era a Maísa. Tudo bonitinha, fofinha, ia fazer as apresentações dela e todo mundo ia à loucura, né? Maísa, Shirley Temple, e você sabe aí, o caminho visualiza. Bom, ela era engraçadinha, bonitinha, um amor. Ela ganhava vida nos palcos vaudeville. Imagina America's Got Talent. Sim, esse teatro era mais ou menos isso. As pessoas iam lá, faziam várias apresentações e uma apresentação não tinha relação com a outra. Então iam mágicos, cantores, contorcionistas, iam lá fazer as apresentações. E a Baby Jane era uma das atrações. E ela conseguia reunir multidões lá, todo mundo queria ver a fofinha da Baby Jane. Por outro lado, a Blanche, né, era uma criança um pouco mais nova, né, do que a Baby Jane, a Jane, e ela não tinha todo esse encanto, esse charme, e o pai dava mais atenção pra Jane, né, porque ela que fazia a grana ali, ela que sustentava a família, e pra ele só tinha olhos para a Jane. Achava ela engraçadinha, e levava ela pra ensaiar, e isso e aquilo, era a menininha de ouro do papai. E Blanche, de escanteio,
né, coitada, ali querendo também um lugar ao sol, mas não tinha oportunidade. Mas, queridos, como a vida não é um mar de rosas e o mundo dá muitas voltas, aconteceu que os papéis inverteram-se porque Baby Jane caiu no esquecimento. Sim, aquela criança bonitinha, fofinha, cresceu e ninguém mais se importava, não sabia quem ela era mais, né? Enquanto que Blanche se acendeu e tornou-se a queridinha de Hollywood, sim, ficou famosa, fez vários e vários filmes, super famosa, linda, de um talento incrível. Jane passou a depender financeiramente de Blanche, porque ela colocou uma cláusula no contrato dela, em todos os filmes que ela fizesse, a Jane tinha que fazer uma participação, mesmo que pequena, porque Jane não era talentosa depois que cresceu, ela só era uma criança bonitinha. Os produtores não queriam saber dela, eles queriam saber da irmã Blanche. E aí Jane já rolava aí uma inveja, né, da irmã, porque imagina, você é famoso e depois acaba esquecido, e sua irmã que não era famosa e fica, né, toda famosa e você lá no esquecimento. Então imagina a cabeça de Jane. Ela se entregou pro álcool, né, bebia bastante, dava muito trabalho e em um dia fatídico acabou-se para as duas, na verdade, porque um acidente terrível tirou a Blanche de circulação. E como a gente sabe que naquela época, imagina, uma pessoa na cadeira de rodas não tinha, né, muito espaço assim. Nem hoje também tem. Mas imagina na época. Então Blanche sofreu um acidente terrível, né, de automóvel que tirou ela ali de cena no auge, né, da carreira dela. E, né, nos bastidores aí diz que a Jane tinha alguma coisa a ver com isso, com o acidente da Blanche, né, que fez por inveja, enfim, provocou o acidente da irmã. E durante a história nós vamos descobrindo, né, algumas coisas, e as duas irmãs têm uma relação de ressentimento, de inveja, né, que fica ali entre elas e que vai piorando, né, com o decorrer da história. Depois do acidente, elas ficaram confinadas, né, na mansão que a Blanche tinha comprado, ali sem trabalho e só vivendo das economias de aplicações, né, que a Blanche tinha feito quando ela estava no auge ali da carreira. As duas dependiam uma da outra, né? Tanto Jane dependia de Blanche como vice-versa, porque se Jane dependia de Blanche por causa do dinheiro, porque ela não sabia fazer mais nada, né? Então ela dependia do dinheiro da Blanche para tudo. Ela não teria uma casa para morar, ela não teria comida, ela não teria nada sem a Blanche. E a Blanche dependia dela fisicamente, porque como ela estava aleijada, ela dependia de todas as necessidades ali, né, de locomoção, enfim, para fazer qualquer coisa, ou cuidar da casa. Jane ressentia-se muito, né, por ter sido esquecida e a irmã ter feito o sucesso que fez, ainda mais quando começou a passar uma série de filmes antigos que a Blanche fazia e eles começaram a reprisar na TV. E as coisas fogem do controle, porque em determinado momento Jane começa a fazer maldade, né, pra Blanche, confina ela e na cabeça dela ela quer voltar a ser famosa, quer voltar a produzir, a fazer o espetáculo que ela fazia. E na cabeça dela, ela vai reviver tudo isso de novo e ela fica pensando em ser famosa, melhor do que a irmã, enfim. Ela entra ali num processo de loucura e aquilo lá afeta muito ela. Então tem essa tensão psicológica, esse terror, né, psicológico no livro e que você fica com muita dó da Blanche, mas também fiquei com dó da Jane porque você vê que aquilo afetou ela de uma forma muito ruim e ela não é uma pessoa má. Ela foi uma pessoa que não deu sorte na vida, né? Teve as suas ambições e teve seus sonhos despedaçados, né? E não conseguiu
atingir aquilo que ela queria. Então ela foi esquecida, tem esse rancor todo, e eu acabei ficando com dó, muita dó da Jane e também da Blanche. Então você não sabe com quem você fica com mais dó. É uma história espetacular, você precisa ler. É um livro super rapidinho de ler, é super agradável, tá? E vai mexer com você e você vai querer ler, ler e ler, né? Termina uma página, só mais uma, só mais uma, só mais uma, e você vai chegar no final e vai se surpreender porque é uma história ótima, ótima, ótima.